comprida. Dependendo do tempo de aula de vocês, se vocês quiserem utilizar ela, é bom levar uma parte montada. Enfim, aí então, o site da Lego tem muitos manuais. Para NXT, que já é a versão antiga, tem um site que é muito bom, que inclusive quem montou NXT ontem utilizou ele. É esse site NXT Programs. Certo? Se vocês vierem aqui, tem vários modelos de robôs, projetos, e aqui tem vários tipos de robôs para montar. Tá? Muitas opções, né? Montado, né? Tem. Nesse site tem muitas opções, mas esse site só tem de NXT. Certo? Não tem de EV3. Bom dia a todos. Bom dia. Muitas opções, ok? Mas já tem mais, aqui. Nesse site aqui tem também as programações já deles. Você já baixa pro programa da Lego. Ele já tem a programação do robô, desse robô específico no programa da Lego. Aí se vocês quiserem usar, certo? Então esse site é muito bom. Aí pra EV3, o que eu sugiro para vocês? Busquem o programa o site da Lego. Embora no site da Lego, os da Lego mesmo, que são esses aqui de cima, sejam bem complexos, robôs muito grandes, tá? E depende da aula de vocês. Mas qualquer coisa vocês podem buscar no Google, porque como é o kit mais novo da Lego, tem muito, certo? Eu busco normalmente assim, EV3 Build Instructions, instruções de construção de EV3. Aí aparece vários sites. Aqui, ó, EV3. Esse aqui foi o que vocês usaram ontem, Robot Square, eu acho. Quem montou EV3 ontem usou esse site. E aí tem vários. Vocês vão olhando aqui, vão abrindo, vão vendo o que é que vocês preferem usar, certo? Acho que os manuais vocês vão acabar pegando na internet mesmo. Certo? Alguma dúvida com relação aos manuais? Tem, assim, só uma observação que as cores às vezes são diferentes da peça, né? A peça de uma cor e ela tá dentro, né? Lá, né? É porque na verdade existe mais de um kit. Por exemplo, de NXT existem dois kits, NXT 1.0 e NXT 2.0. Aí os dois têm peças diferentes. Por exemplo, o 1.0 ele vinha com umas garras cinzas. Garra mesmo, de carinho de garra mesmo, que fazia esse robô aqui. Aqui, ó, que tem a garrinha. Aí o 2.0 já não vem com ela. Ele vem com aquela... Parece uma unha de bruxa. Essa daqui. É como a gente conseguia substituir essa garrinha. Com essa peça. Então vai acontecer de vocês terem que fazer modificações. A mesma coisa com o EV3. Ups. Foi mal. A mesma coisa com o EV3. Tem mais de um tipo de kit. Certo? Pode ser que vocês encontrem um manual que seja de um e, na verdade, vocês tenham que fazer alguma adaptação para o que vocês têm. Pronto, passando dessa parte de montagem, vamos agora para a parte de programação, certo? O que significa programar o robô? O objetivo de vocês, na verdade, é passar um programa para o processador, certo? Do robô, para o BRIC, ok? Passar um programa dizendo o quê?
indicando exatamente o que é que você quer que o robô faça. Tá? Eu quero que ele ande para frente por 10 segundos e pare. O seu programa vai ser para ele para frente 10 segundos, parar, finalizou o programa. Eu quero que ele fique lendo infinitamente o sensor de cor e acendendo uma luzinha igual a cor que ele leu. O seu programa vai ser uma coisa que acontece sempre, nunca para, lê sensor de cor, acende luz, certo? Isso é que é programar robô. Qual é a vantagem de ensinar crianças a programar? Porque programação está em tudo, certo? E assim, pelo menos eu que sou da área tecnológica, eu acho que isso é um estímulo enorme para eles se apaixonarem por essa área também. Eu dou aula de algoritmo para alunos de primeiro semestre, alunos que acabaram de entrar na universidade, e é impressionante a diferença daqueles que conhecem programação e aqueles que não conhecem, certo? A ideia, a cabeça é meio que aberta, assim, porque o algoritmo está em tudo, certo? Tudo você pode fazer seguindo um algoritmo. O que é um algoritmo? Uma sequência de passos. Tá? Então, por isso que a gente sempre focou bem na área de programação, porque eu acho que é muito interessante já abordar isso para os alunos. Mas vai mostrar programação para crianças. Mostrar programação para crianças é diferente de você ensinar para adultos, certo? Tem que ser uma coisa mais pausada, tem que ser uma coisa mais simples, não podem ser programas muito complexos, eles têm que ir avançando com o tempo. Você começa com estruturas simples, com programas simples, para que eles gostem, para que eles se interessem por aquilo e vão almejando programas maiores. O que a gente tem atualmente no mercado para programar esses robôs? Para os Legos, para o Lego NXT especificamente, nós temos de cara o programa que vem já com o kit, que é o programa da Lego, certo? Esse programa você pode também baixar na internet, sem problemas, no site da Lego mesmo, você baixa. Como é que funciona esse programa? Ele é um programa de arrastar. Você tem esses blocos básicos aqui e você vai arrastar eles de um conjunto de blocos aqui do lado. Então, você vai só arrastando. Arrasta um bloco de movimento, arrasta um bloco de sensores, arrasta um bloco de luz, arrasta um bloco de som. Você vai só arrastando. Qual é a desvantagem que eu vejo nesse programa? Assim, pelo menos é a minha opinião, ok? Eu não gosto muito de programar em blocos. Eu acho que programar em blocos, você perde um pouco o sentido de programação. E tem uma desvantagem maior nele. É que quando você faz um programa grande, fica impossível. Ele fica lento. Você que já mexeu com robótica, né? Você achava ele lento, programas grandes? Como ele trabalhava com criança, a gente fazia assim, muitos programas muito grandes, não. Assim. Mas programinhas menores. Aparentemente pode ser simples, mas não é tão simples, né? Então, ele trava às vezes. Você faz tudo que acha que tá tudo certo e ele dá um jeito. Pois é, a gente tentou. Faz de novo do mesmo jeito que dá certo. A gente tentou uma vez usar ele para os programas da Olimpíada Brasileira de Robótica, que tem a fase regional aqui em Natal. Só que aí esse programa ele é um pouco mais complexo, porque é uma arena, que você tem que circular ela toda, não sei o quê. E é bem ruim, por quê? Porque, se vocês prestarem atenção, todos os bloquinhos vão um do lado do outro. Aí você começa a colocar, aí fica aquela linha de bloquinho. Aí quando você quer... Eita, se o erro for no começo, ela vai você andando com a setinha, até você voltar todos os bloquinhos para chegar no começo. Então, isso eu acho bem chatinho essa parte. A gente nunca gostou muito de usar, acho que é porque também quem começa a programar escrevendo o texto, a programação textual, ela meio que se desencanta com a programação em blocos. E as crianças? Seria com a sua proposta? Olha, quando a gente coloca elas gostam. Quando a gente apresenta a programação textual, aí normalmente elas param de gostar. Porque a programação textual é mais ágil, mais rápida. Se vocês vão trabalhar com crianças menores, eu não tenho nenhuma contraindicação de vocês utilizarem o programa da Lego. É um programa muito bom.
Ele tem... Só perguntando assim, né? Ele acessa tudo. Desafiando, Não, eu tô aqui também pra falar a vocês as opções que vocês têm. Eu não tô aqui pra empurrar a minha goela abaixo, não. Ele é muito bom. Ele é um programa muito bom, certo? Se vocês forem trabalhar com crianças mais novas, se quiserem começar trabalhando com ele, entendeu? Vale a pena também. Se quiserem... Vocês têm a opção, né? Desenvolvido, né? Tem as opções. Então, mas se também quiserem fazer um mesclado, quiserem trabalhar com ele, quiserem trabalhar com outro, quiser mostrar opções, também vale a pena, certo? Aí fica a critério de vocês. Esse programa é muito bom. Eu só não gosto de programar graficamente, porque eu acho ele meio lento. Vocês já tiveram experiência de trabalhar escrevendo com crianças? Já, a partir dos... Escrevendo, acho que a partir de uns 8 anos. Só que é programas mais simples. Então, essa é uma opção para o Lego NXT, certo? Que é essa versão aqui, ok? A outra opção é uma opção textual, certo? Que é uma linguagem de programação que se chama NXC, tá? Muito boa essa linguagem de programação. Tem muitos tutoriais na internet. Tem um tutorial, inclusive, que é assim, fantástico. A única desvantagem dela é que ela é em inglês. Certo? Tá em seu pé. Obrigada. A única desvantagem é que ela é em inglês. Aí, assim, isso realmente é um limitante. Alguns alunos que a gente trabalhava, eles preferiam trabalhar com a linguagem em português, mas depois que eles já descobriam ela, sei lá, quando eles já tinham assim uns 12 anos, 13 anos, eles gostavam de passar para a linguagem em inglês. Eles gostavam de ter as duas possibilidades. Então, isso para Lego NXT. Para o EV3, as opções também são bem parecidas. Tem o programa da Lego que vem com o EV3, certo? Que ele é parecido com o programa que vinha com o NXT. Vocês podem ver também, são bloquinhos, tudo. Esse eu acho mais difícil do que esse outro. O programa mais novo deles eu achei mais difícil do que o outro. Dá para usar um programa do outro nele? Novo? Não, acho que não. Acho que cada um programa pelo seu. Esse eu acho mais difícil porque são mais bloquinhos, tá vendo? São mais... Cada bloco tem várias opções, né? Várias coisas para escolher. Aí eu acho ele meio difícil também por isso. Mas lembrando, tanto essa programação textual quanto a gráfica, vocês podem fazer qualquer estrutura que vocês quiserem. Estruturas que a gente vai ver hoje. Estruturas de condição, estruturas de repetição. Vocês podem fazer elas utilizando esses blocos, sem problemas. Uma pergunta. Ontem, Marcos, Luiz Marques. Ele falou que tem no site um local. Vai mostrar. Vai mostrar, né? Ele não falou. E também programa para isso. Também, é uma outra opção que vocês têm. Então, aí esse aqui vem com kit, vocês podem usar, certo? Também esse é muito bom também, mas esse eu acho mais difícil ainda do que o outro. Eu não sei que kit vocês vão utilizar aqui. Você não sabe qual que a gente vai ensinar, não? Descobri junto com vocês. Caramba, que surpresa. Para o EV3, vocês podem também programar em linguagem textual, a linguagem básica dele. Mesma coisa, é muito boa, mas também é em inglês. E eu acho essa também mais difícil do que a outra. Essa tem mais coisinha que você tem que declarar, tem mais especificidade. E essa tem menos tutorial na internet. É bem difícil achar um tutorial dela, do EV3. Isso aí funciona o que? É como se fosse o DOS, Não, para rodar essa linguagem aqui, para rodar essa linguagem você escreve em qualquer editor de texto, bloco de notas, Notepad++, e executa no terminal. Executa no terminal. Mas eles têm uma ideia, né? Para essa daqui eu não sei, para essa outra tem. Essa
BRIC-XCC é o nome da IDE. Para essa daqui eu não sei se ela funciona, BRIC-XCC. Aí coloca isso no ambiente de texto e leva Pro robô. Vai para aquele terminal do Windows, Sim. pretinho, aí dá o comando e ele envia. Compila e envia. Se for da Apple também, que é o mesmo, quer dizer, é parecido. Para mim envia pro... Eu acho que não, porque aí é um outro, ele é baseado em Unix. Se for iOS, né? Mas é porque é baseado em Unix, pode ser que seja outro comando, linha de comando. Comando de compilação e envio pode ser diferente, porque um é baseado em Unix e o outro não. Mas a linguagem do texto É a mesma, você pode escrever em qualquer um deles. Aí eu acho que para compilar e enviar, aí eu acho que cada um deve ter o seu. Isso é fácil de sair na internet. Porque tem um formato de programação lá, ou só um TXT? Não, desses de texto, cada um tem o seu. Esse daqui do NXT, a extensão é NXC. Exatamente. Esse daqui é NXC, a extensão. Esse daqui é CV3. Cada um tem a sua extensão. Para o outro... Talvez, pessoal, se ficar dúvida, porque pode ser que muita gente ainda não esteja conseguindo acompanhar direitinho. Ficando dúvida, pode interromper e perguntar. Sem problemas, qualquer hora. A gente não vai saber se vocês estão ou não acompanhando. Mas se ficar dúvida, pode interromper e perguntar. É importante essa participação de vocês. Tá? E claro, o próprio curso vai se encaixar em coisas que não vai vendo agora. Aí, esses seriam para os da Lego, né? Para o MBOT, né? Para aquele que é ali. Aquele ali é baseado em Arduino, certo? Ele tem um Arduino. Então, junto com ele, ele tem um ambiente de programação que também é bloco. É baseado no Scratch. Não sei se alguém conhece o Scratch. Ele é baseado no Scratch. Aí ele também é baseado em blocos, mas aí o Scratch eu acho ele muito difícil para criança. Eu acho aqueles da Lego mais simples do que o Scratch, na verdade. Porque eu acho ele muito, when space, key pressed, move left, right. Eu acho ele meio, eu não acho ele tão intuitivo, na verdade. Aí essa é uma opção, certo, de arrastar. Você pode também ter a opção textual, certo, de programar no ambiente do Arduino. Mas aí realmente você vai ter que programar em inglês. Essa é a extensão Hino. Então, que vem com eles já pronto, não. As opções que tem, inclusive os programas de blocos, esses daqui são em inglês também. Assim, eu acho que você estava meio assustado, né? Aí tu vai usar essa linguagem escrita. Não, vocês não vão. Não se Tá só preocupe. mostrando as opções. Estou mostrando as opções que vocês têm. Aprofundar, ir atrás. Inclusive, eu acho que esses aqui também de blocos são em inglês também. Só é inglês, nem português, né, amiga? É porque são desenvolvidos fora, né? O pessoal não faz. Ela vai apresentar a opção que... Então, as opções que eu consegui encontrar são essas. Para o NXT, você tem gráfico textual. Para o EV3, gráfico textual. Para o Arduino, gráfico textual. Certo? Todos eles. Quais são os problemas que a gente encontra nessas opções? Primeiro, programação em blocos. Né? Assim, que eu pessoalmente não gosto muito. Eu prefiro programação textual. Acho que programação textual leva mais você a compreender de fato como funciona. Exatamente. Eu gosto mais de programação em blocos. Linguagens em inglês, que é uma grande desvantagem. Eu acho que você começar a programar, ele vai te apresentar agora a programação e ser logo em inglês, eu acho que assusta. E além disso, são palavras que nem toda criança conhece. Né? On-forward, set LED, são coisas que não estão muito no... Né? Ele escreve porque ele vai estar acostumado a escrever, mas ele não está entendendo o que aquilo ali significa. E a outra desvantagem é o uso de diferentes linguagens para cada robô. Por exemplo, se vocês tiverem um NXT e um EV3... Exatamente. Se você tiver um NXT e um EV3,
duas coisas diferentes, aí você vai ter que aprender duas coisas diferentes, fica um pouco difícil, né? Para resolver esses problemas foi que a gente criou o ambiente de programação que a gente chama de WEduc, certo? É um ambiente online, toda programação pode ser feita online. Qual é a vantagem disso? Ele pode programar em casa, tá? Quem tiver acesso à internet em casa, pode programar em casa. O que ele não vai conseguir fazer em casa é testar no robô, mas testar a programação, testar ver se tem erro na programação dele, se as palavras que ele escreveu são corretas, aquilo ali, tudo ele testa em casa. Tá? Então, Mas aí se tiver um problema na rotina, ele só vai descobrir quando... ele mostra o erro. Ele mostra lá que tem um erro em tal linha. O erro de sequência, o erro de ação. Por exemplo, se você escreve uma palavra que não existe, ele diz erro nessa linha, palavra não existente. Eu sei, dizendo assim, mas se tiver um erro no movimento... Pronto, aí ele vai descobrir só quando ele testar no robô. Isso. O que ele consegue testar em casa é se o programa que ele escreveu está correto sintaticamente. Isso aí. Isso aí tem até no... que queria saber é isso. Aí, por exemplo, se tiver um erro desse, do qual estou citando, lá no início da rotina, ele só vai perceber quando ele vier esse Exatamente, o objetivo é que... Aí o conceito daquele erro não pode implicar no resto da rotina? Não. Quer dizer, pode não? Ele vai mudar aquela Se linha. a estiver correta, ele vai mudar apenas a linha que ele cria o movimento para a direita. O robô foi para a esquerda. Exatamente, ele vai inverter os motores e vai continuar rodando do jeito correto. Essa programação é escrita? Programação escrita. Certo? O que a gente tentou fazer? Tentou fazer uma única programação que pode ser usada para vários tipos de robôs diferentes. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo uma tradução. Como assim? Quando você escrever frente, lá, bote o robô para ir para frente. Se você estiver usando o NXT, esse daqui, ele vai, quando você escrever frente, ele vai transformar nessas duas linhas de comando. Porque para NXT, para ir para frente, ele transforma nessas duas linhas de comando. Se você mandar ir para frente e estiver usando o EV3, ele vai transformar nessas duas linhas de comando. Se você mandar ir para frente e estiver usando o MBOT, ele vai transformar, não mostra aqui, mas em uma linha de comando nessa linguagem que manda ir para frente. Qual é o objetivo desse? Independente do robô que você usa, se você quer que ele vá para frente, você vai escrever frente. Ele vai da forma que for para cada robô, mas para o aluno isso é transparente. Ele vai escrever frente. É uma única plataforma, escrita de uma única maneira, mas que se aplica a todo e qualquer modelo de robô. Entendeu? Então isso é uma vantagem muito grande. Qual é as diferenças que existem nisso? Que cada robô ele se interpreta de uma forma diferente. Por exemplo, no EV3, você pode colocar motores nessas 4 portas, certo? Como é que você identifica essas portas? Por letras que já estão aqui, A, B, C e D, certo? Então você tem que indicar para ele quais são os motores que vão para frente. Nesse caso, os 2 motores estão conectados às portas B e C, certo? Então eu vou colocar frente, BC. Vá para frente movendo os motores que estão conectados nas portas BC. Qual é a diferença para o NXT? O NXT só tem ABC, não tem AD. Então, tem essa diferença. Qual é a diferença para o MBOT? O MBOT, O MBOT você não precisa indicar a porta onde os motores estão conectados, porque ele só tem 2 motores. Então a única coisa que você vai botar é frente. Certo? O que vai acontecer nisso é que vai ter diferenças pelo robô, porque cada robô tem sua singularidade. Ele tem 2 motores? Esse Aí, 2. Você não separa as Você não vai portas? ter que se identificar Ui. com o motor? Como assim não separa as portas? Aí, se você quiser mandar para a direita e para a esquerda. Aí ele tem uma opção que é direita e uma opção que é esquerda. Mas você não faz especificamente Frente. Em cada um. cada um, não. Na frente ele vai olhar os 2 motores.
Frente ele vai andar os dois. Trás ele vai andar os dois. Direita ele vai mandar... Deixa eu botar aqui. Ele vai mandar um andar e o outro parar, o outro ficar parado. Na verdade ele bota um pra frente e o outro pra trás, pra ele girar no eixo. Porque o insistência tem as duas opções. Se você mandar para a direita, para a esquerda, e você Um usar pra só frente e um um pra trás. Se quiser pra esquerda, esse pra trás e esse outro pra frente. Aí faz isso. Você diz esquerda, direita. Aí Aí ele vai fazer o movimento. Esse cara não. Esse cara você tem que indicar qual é o... Exatamente. O movimento dele. Na programação de blocos, ele tem a opção de você ir fazer na frente sozinho e Tem. você fazer a alteração. Uma curva mais fechada, uma curva mais Ou então aberta. você vai pegar no motor mesmo, assim, né? Para o motor. Ali você vai ter que definir o grau de... Tem que ter Tem. No nosso sistema, você pode fazer graus de complexidade. Por exemplo, eu podia não botar uma função que se chame frente. Eu podia botar uma função que só é gire motor. Ou seja, para ir para frente, você tem que mandar girar motor esse e girar motor esse. Aí fica a critério do professor que nível de dificuldade ele quer colocar para o aluno. Se ele quer colocar já frente, para ir para frente direto, ponto final, ou se você quer que o aluno identifique cada motor, como é que ele vai se movimentar para realizar aquele movimento. Certo? Eu estou falando isso, na verdade, para dizer a vocês que as palavras, a gente tenta trazer as mesmas estruturas, mas elas vão ter diferenças de robô para robô. Certo? Por exemplo, como eu falei, 2 robôs da mesma marca, tudo igual. Aqui eu posso mandar ir para frente no motor D. Esse aqui eu não posso, porque não tem motor D. Certo? Então eles têm algumas diferenças básicas. Mas nosso principal objetivo era fazer uma linguagem que, em sua grande maioria, seja igual para todos eles. Certo? A estrutura é igual para todos eles. A estrutura de teste de sensor é igual para todos eles. Certo? Isso a gente tenta... Pode virar assim, por graus também. Pode. Isso, Esse aqui não. Tô falando da linguagem. É comum assim, em outros sites, no Brasil e em outros países, ou já é uma inovação? Eu não conheço, na verdade, outro que mude assim. Foi um trabalho fantástico deles, cara. Isso aí, eu vou lhe contar, um trabalho muito bonito de vocês. É muito legal. É interessante porque abre esse leque. Dá para fazer programações complexas? Dá. Ele tem funções na linguagem. Sim, ele tem funções, ele tem variáveis. A gente está adicionando tudo isso. E coisas que ele não tenha, se vocês lembrarem, a gente adiciona. E aí você está fazendo só do português, por exemplo. A opção no site é fazer em português. Pronto, mas no site você programa tudo em português, frente e tal. Mas se você quiser, você pode botar no nosso site o aluno para programar nessa linguagem aqui. Inglês. Em inglês. Ele pode programar nessa ou nessa. Você tem a opção de programar em português, que aí é aquela mesma, que a sua estrutura é a mesma para todos. Ou você pode programar em cada um específica para cada robô. Aí também depende do nível de quantos alunos já estão avançados em programação. Essa linguagem do português é parecida com aquela Portugal? Bem parecida. A gente tentou se basear nela para fazer. A gente tentou tirar dela algumas coisas que os alunos não gostavam. Porque quando eu parei a nova diferente, o pessoal disse que era mais fácil que essa. Pois é. Mas tem umas coisas nela. A gente começou. A nossa linguagem, na verdade, ela começou com uma versão inicial e a gente testou ela. Aí tudo que os alunos odiavam e esqueciam e erravam, a gente tirou e fez uma versão nova, aprimorada. Com isso. Né? Para já tirar as coisas que a gente viu que deu problema. Então, tudo online. O site é esse, www.natalnet.br/weduc. Certo? Quando você entrar no site, essa é a tela inicial do site. Deixa eu entrar aqui nele. Aqui,
Comando Option K. É português? É o seu teclado? É a BMT2. Pronto, aqui vocês podem fazer o cadastro de vocês, certo? Novo cadastro, para vocês entrarem no sistema. Cada aluno faz o seu. Cada aluno faz o seu e vocês podem fazer também. Não tem diferença de professor? Tem. Não, mas ele tem. Como era a diferença de professor para aluno? É porque Tu lembra? eu, quando cadastrei, não tinha como. Vocês que alteram o nível. O nível, né? Tem que mandar mensagem para o administrador? Alguma coisa no cadastro do Ela que sabe como é. Como é que você sabe que ele é professor? Não, você sempre tem contato com a gente e a gente no sistema muda o processo como administrador. Tem que contar pelos Aí pronto, eu vou entrar aqui com a minha senha, tá? Que eu já tô. Pronto, essa é a... É legal que são professores. Tem. Essa é a tela inicial, certo? Do site. O que os alunos de vocês vão fazer? Eles vão vir aqui e começar a programar. Certo? Aí aqui tem várias linguagens de programação já cadastradas. Por exemplo, tem a linguagem NXC, que é uma linguagem utilizada para programar robôs Lego, Mindstorms, NXT. Então, se eu quiser programar um NXT, eu vou vir aqui para programar. Tem a CV3, que é utilizado no Lego EV3. Se eu quiser aqui, eu venho programar. Tem aqui outros robôs, Arduino, acho que todos, né? Arduino Uno, Arduino Nano. E tem aqui embaixo o MBOT. A linguagem é Ino para MBOT. O robô é o MBOT. Se eu quiser programar para ele, eu venho aqui em programar. Então, escolhe o robô que você quer e clique em programar, certo? Por que eu tenho que escolher o robô? Porque cada robô tem funções diferentes. Por exemplo, esses robôs aqui, eles têm sensor de cor. Aquele robô... Eu trouxe pra cá. Aquele robô não tem sensor de cor, ele só tem sensor de luz. Certo? Então, eu identificando qual é o robô que eu vou programar, ele me diz quais são as funções daquele robô que eu posso utilizar. Então, eu vou entrar aqui em qualquer um, NXC, por exemplo. E esse é o ambiente de programação. O que você tem aqui? Primeiro, ele pergunta se você quer programar em REduc ou em NXC. Isso são os nomes das linguagens. REduc é o nome da linguagem que a gente criou, linguagem em português. NXC é aquela linguagem básica... Que é o padrão do sistema. Que é o padrão do sistema, que é essa daqui. Certo? Se quiser programar em REduc ou em NXC, fica a critério de vocês. Você pode aqui começar um programa. Por exemplo, eu vou colocar aqui um programa básico. Início e fim. O nome do programa é Teste 1. E eu vou aqui salvar. Programa salvo no banco de dados com sucesso. Certo? Qualquer lugar que eu tiver, eu posso abrir esse meu programa Teste 1. Se você vier aqui em abrir, ele vai mostrar os programas nesta linguagem e para este robô que você já fez. Então, são os programas em REduc feitos para NXT. Certo? No caso, eu tenho esses 3 programas aqui feitos em REduc para NXT. Tá? Aí você pode abrir qualquer um deles. Vou voltar para o meu teste. Você pode deletar também aqui os programas, se não quiser mais. Se eu clicar aqui em converter para NXC, ele vai pegar aquele meu programa básico e mostrar como seria ele na linguagem NXC. De REduc, se eu tiver nesse aqui, porque aqui eu estou programando para NXT. Não, estou dizendo se eu tiver o EV3, ele converte. Para NXT? Não. Não, porque você tem que escolher antes lá. Porque não necessariamente todas as funções que tem em um vai ter em outro. Aí ele não tem como converter entre 2 robôs porque ele não sabe se o que tem em um vai ter em Porque outro. quando você escolheu antes a linguagem, ele já define para qual você vai poder
Por exemplo, deixa eu abrir aqui outro, um programa maior. Esse programa aqui. Você começou... De NXT para EV3? Não. Ou, desculpa, de NXT para Reduc? Não, ele não converte. Seria legal, né? Seria legal. Resolveria o problema que ele falou ali. Que ele pensou ali. Ele só converte do Reduc para Pro outro. Mas o contrário não é. Não. Ainda não. Pronto, ó. Esse aqui é o outro caso, ó. Um programa maior em Reduc, estou convertendo para NXC. Se apertar em Reduc, volta. Aí ele fica um programa grande. Não, se eu apertar aqui em Reduc, Uma bolinha ali. quer dizer que eu tô A partir fazendo. de agora você vai começar Eu estou fazendo programas em Reduc. Eu sei, mas ele não converte o programa. Não. A partir dali que você escreve novamente. Que ele na mesma vai. linha ele acerta uma parte de uma, outra parte de Em linguagens diferentes? Não, ele vai. aí mesmo. Aí mesmo, quando na continuidade. Você não deu continuidade. Você não deu continuidade? A parte de cima está em NXC. Aí você apertou ali e vai começar a programar em Reduc na mesma linha de programação. Não, ele vai dar erro. Porque o seu programa, ele é todas as linhas. Ele é um conjunto de todas as linhas. Aí ele vai... E vai, né? Exatamente. Também. Se vier aqui em novo, Aí faz. era para zerar. Deixa eu ver por que ele não tá zerando. Entendendo aqui é bom. Ele é bem lindo. Não, mas ele faz as outras coisas. O novo seria para mim um novo quadro. Ele deleta esse, tira o que tá aqui e Não, ele iniciaria outro. Isso fica preservado lá. fica. Mas ele tira daqui da tela. Tira da tela. Estranho. Deixa eu voltar aqui. Programar outro. Que bizarro. Foi mal, não sei porque que o novo não tá funcionando, mas era pra estar. Aí, bom, quando você criar um programa, você pode vir aqui, botar o nome e salvar, certo? Eu vou abrir aquele que a gente tava, que é o teste 1. Quais são as outras coisas que a gente tem aqui? Nós temos o novo, que por algum motivo não tá funcionando, mas ele funciona, vou ver por quê. Érica, anota aí, que não tá funcionando o novo. Não tá funcionando aí no seu? Não. O novo não tá funcionando. Aí, bom, depois dele nós temos dicionário de funções. O que é isso? Ele diz as funções que você pode usar naquela linguagem. Tá? Quais são as funções? Por exemplo, existe uma função que é definir toque. Indica a porta em que o sensor de toque está conectado. As portas podem ser 1, 2, 3 ou 4. Como é que você vai chamar essa função? Você vai escrever definir toque, entre parênteses, colocar a porta. Como assim? É num programa, num robô desse, eu dizer que esses dois sensores de toque, eu conectei ele às portas 1 e 2. Certo? Por quê? Porque quando ele for fazer a leitura, ele vai saber que os sensores 1 e 2 são sensores de toque. Para que isso? Porque o sensor 3 pode ser um sensor de cor. O sensor 4 pode ser um sensor ultrassônico. Certo? Então ele tem que saber qual sensor está em qual porta. Certo? E aí existem todas as funções. Definir toque, definir cor, definir luz, definir ultra. Você define isso logo no início do Logo programa. no início do programa. Quando você programar, ele já saber qual é a... Exatamente. Eles vão saber que se eu vou chamar um sensor de toque na porta 1. Já está definido que a porta 1 é um sensor de toque. Certo? A mesma existe, as funções aqui são bem parecidas. Certo? Definir cor, definir luz, definir ultra. Que outras funções existem? Existe a função ultra. O que a função ultra faz? Ela testa o valor do sensor ultrassônico. Você diz ultra e a porta que ele está conectado. Por que você tem que dizer a porta? Por exemplo, no caso de toque, ele vai testar o valor do sensor de toque. Eu quero saber se o sensor de toque da porta 1
está pressionado. Está ligado ou não? Eu quero saber se o sensor de toque da porta 2 está pressionado. São sensores de toques diferentes, eu tenho que identificar qual é o que eu estou testando. A mesma coisa para o sensor ultrassônico, a mesma coisa para o sensor de cor, a mesma coisa para o sensor de luz. Certo? O mesmo teste feito para todos eles. Você vai colocar só qual é o sensor que você está testando e qual é a porta que ele está conectado. O que o sensor ultrassônico retorna para você? Um inteiro. O sensor ultrassônico é esse do olhinho. Tá aqui. É o do olhinho. O que ele retorna para você? A distância do próximo obstáculo. Então, o que eu vou testar com o sensor ultrassônico? Eu vou testar se o valor do sensor ultrassônico que está na porta 4 é menor do que 15. Quer dizer que quando o robô está andando, se ele vir que a distância para o próximo obstáculo é menor do que 15 centímetros, ele faça alguma coisa. O que o sensor de toque vai testar? Ele vai testar se está pressionado ou não. 1 é porque ele está pressionado, 0 não está pressionado. Então, como é que eu vou usar isso? Se o sensor de toque da porta 1, que é esse, estiver pressionado, vá para a esquerda. Se o sensor de toque da porta 2 estiver pressionado, vá para a direita. Se os dois estiverem pressionados. Se os dois estiverem pressionados, vá para frente. Como é que você sabe se ele está pressionado? Se o valor dele for 1. Sensor de cor, você também testa. Você também, a gente vai fazer vários testes. Eu trouxe vários programas básicos, simples, para a gente testar. Sensor de cor, você também testa o valor dele. Então, você vai testar se o sensor de cor na porta 3, se o valor dele for vermelho. Se o valor dele for azul, se o valor dele for verde, se o valor dele for preto. Certo? Você pode escrever, inclusive, essas palavras. Azul, verde, branco, preto, amarelo. Primeiro você define lá em cima do programa a função que vai usar, que vai estar disponível, né? Você vai usar no corpo do programa. É isso? Define lá a função. Definir cor. É isso? Sim. Você vai dizer que tem um sensor de cor na porta 3. É o primeiro passo. Para que você possa usar embaixo. Esse código dessas cores já é um código que existe, você pode atribuir. O sensor de cor do NXT e do EV3, ele só reconhece 6 cores. E elas já são atribuídas. Já. É branco, amarelo, vermelho, preto, azul e verde. Ele reconhece assim, pela palavra. Se você botar amarelo, ele vai reconhecer amarelo. Sim, mas a porta. Não, pode escrever amarelo mesmo. A porta aí eu que atribuo. Você que escolhe, porque o seu sensor pode estar na porta 1, 2, 3 ou 4. Eu vou mostrar. Você tem que, na função, quando você atribuir a função lá, dizer que vai usar aquela função, você tem que definir a porta. Entendeu? Lá em cima do programa. Eu vou mostrar exemplos para vocês aqui embaixo, mas só para clarear. Seria alguma coisa assim, ó. Se o sensor de cor na porta 3 for igual a verde, então faça alguma coisa. Se o sensor de toque na porta 1 for igual a 1, lembrando que 1 é pressionado, então faça alguma coisa. Não, sim, vai ser. Se o sensor ultrassônico na porta 2 for maior do que 10, ou seja, a distância que ele está de você é maior do que 10, então faça alguma coisa. Se o sensor de luz na porta 4 for maior do que 20, o sensor de luz ele mede intensidade. Eu acho que é de 0 a 100, 0 sendo branco e 100 preto. Então faça alguma coisa, certo? É 0 preto e 100 branco? Não sei, eu nunca usei o sensor de luz. Ausência, pronto. Então, assim, o que você vai fazer é escolher qual é o sensor que você vai testar, indicar qual é a porta que ele está conectado e comparar ele com algum valor. A precisão dele reconhecer a cor, a gente aprende algumas vezes, ele, dependendo do ambiente... Ele tem problemas. Algumas vezes você tem que colocar uma fitinha, tipo aquela fita preta, fita isolante, porque às vezes ele pega a luz do ambiente, ele às vezes gera problema, sensor de cor. Ultrassônico também pode gerar um pouco, porque o ultrassônico ele não é uma faixa assim para frente que ele mede. Ele tem tipo um cone. Ele abre um cone e dentro desse cone se ele identificar alguma coisa. Então pode ser que ele chegue aqui e ele já identifique esse cara aqui, mesmo não estando exatamente na frente dele.
Professora, Oi. esse exemplo que você deu agora em si, isso aí você está só mostrando Eu mostrei. as situações que podem ser, né? É, Mas uma rotina não pode ter tudo assim, não, porque você já dividiu a pular, né? ele teria que ter uma continuação aqui, porque esses 3 pontinhos eu não terminei a estrutura. Assim, Não, está correto ali. aquela primeira linha. Aqui em cima, Não, a quarta. Aqui. Aqui, 3. eu posso fazer vários testes? Posso. Pode. Explique para mim essa linha, por favor. Se o valor que o sensor de cor está lendo, o sensor de cor que está Porta marcado na porta 3, se o valor dele for verde, então vai fazer alguma coisa. Isso. Então, por exemplo, um programa só caberia você falar no 3, né? Porque você já definiu antes. Ah, sim. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, correto. Você não pode colocar aqui se cor 2. Isso. Não, por quê? Porque você definiu que o sensor de cor está na porta 3. Isso, exatamente. Aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Certo? Você tem que... Então, mas aí quem atribuiu a cor foi eu. Quer que seja na 3, 2... Exatamente, aí depende da montagem. Exato. De quando você Agora, montou, eu como é acho que você colocou. Na construção do código, eu poderia até eliminar esse 3 ali do parênteses, esse parênteses com 3. Porque já definiu lá. Isso eu sei que não pode. Então, mas por que não pode? Porque você, aqui, por exemplo, Você pode você tem mudar. 2 sensores de cor, de toque. Aí eu tô testando aqui, se o sensor de toque da porta 1 estiver pressionado. Isso, é porque tem 2. Se eu quero testar o outro sensor de toque, eu tenho que dizer que esse outro sensor de toque, na verdade, é o sensor de toque da porta 2. Mas ali lá em cima mas não no caso está tem definido. Lá em cima, no início, não definiu a porta 2. Mas aí vai ficar fica muito complicado, porque senão eu teria que aceitar um toque sem nenhuma porta e um toque com porta. Exato. Aí eu acho que abre um precedente que não vale a pena. O certo seria ter definido lá, define cor, porta 2 também. Porta 3 e porta 2, não é isso? Sim, para poder testar os dois embaixo. Poder testar os Sim. dois embaixo. Então, o que a gente vê de sensores? Você tem que definir a porta que ele está lá em cima e quando você for utilizar ele, você utiliza indicando o sensor, a porta que ele está e a comparação com algum valor. Então, essas são as funções de sensor, certo? Que outras funções existem? Deixa eu ver. Tem essa aqui, espere. Você coloca espere e um tempo. Em milissegundos. Por exemplo, espere 1000. O robô fica parado 1000 segundos. 1 segundo. 1000 segundos. 1 segundo. Certo? Função espere é só isso. Função frente. Aí a função frente, se vocês perceberem aqui, ele já tem 3 parâmetros. Certo? O que você precisa colocar na função frente? Primeiro, o motor que você quer mover para frente. Quais são os motores que eu posso mover para frente? Eu posso dizer que é só o motor A, que é só o motor B, só o motor C. Posso dizer que vai ser A e B, movo os dois para frente. A e C, movo os dois para frente. B e C, ou os 3, A, B e C. Você pode colocar qualquer um desses. Aí, no caso, cada motor você separaria de uma vez? Não, se você quer colocar mais de um, por exemplo, você quer colocar... Você bota frente, abre parênteses, ABC, vírgula, e o resto. O motor você já identifica todos os motores. A força, que é de 0 a 100. A força, que é de 0 a 100, E o tempo. minúsculo. E o tempo em milissegundos. Certo? Então eu ia botar, por exemplo, vá para frente, motores B e C, com uma força de 100 por 1000 milissegundos. Esses dois motores vão ser movimentados para frente com força máxima por 1 segundo. Certo? Trás, mesma coisa. Só que agora os motores que você identificar, eles vão estar sendo movidos para trás. Mas para você movimentar o A e o C, tem que ter a conexão ali, né? Exatamente, aqui tinha que estar A e C. A, B e C conectados, né? Correto. Nesse caso aqui, por exemplo, esse robô está com A, B e C conectados. Eu posso dizer para ele mover só B e C. A fica parado. Eu posso dizer para ele mover só A e C. B fica parado. E na hora que eu troco de frente para trás, eu posso usar o mesmo motor que eu usei para frente? Pode. Ele vai primeiro executar... foi mal.
Ele vai primeiro executar o movimento para frente. Quando ele terminar de executar o movimento para frente, ele vai executar o movimento para trás. Vamos lá, o que você pode fazer também? Você pode girar, certo? Aí, girar, o que aconteceu? A gente não tinha como colocar pré-definido esquerda-direita. Por quê? Porque a gente não sabe que motor você conectou para a direita e para a esquerda. Que é diferente desse cara aqui. Porque esse cara, os motores já estão pré-definidos nos lugares, eu nem digo. Direita é sempre isso. Esquerda é sempre isso. Certo? No caso da gente a gente não tem como fazer isso, porque a gente não sabe que motor você conectou a cada lugar. Tá? Aí o que a gente fez então? A gente criou uma função chamada girar. Certo? O que essa função faz? Essa função tem 5 parâmetros. Quais são os parâmetros? O motor que você quer que vá para frente. O motor que você quer que vá para frente. Tá? Por exemplo, se eu quero girar para a direita, esse motor vai para frente e esse vai para trás. Certo? Então, se eu quero girar para a direita, qual é o motor que eu quero que vá para frente? Esse. Esse motor está conectado na porta C. Girar para a direita. Esse para frente e esse para trás. Certo? Então, qual é o motor que vai para frente? O C. Qual é a força dele? Aí você escolhe, sei lá, força 100. Qual é o motor que vai para trás? Esse motor aqui, que é o motor B. Qual é a força dele? 100. E qual é o tempo que você quer fazer esse movimento? 1000 milissegundos. Se eu quiser fazer apenas uma pequena curva, pode... Você pode mudar a força. Né? Se você não quiser fazer um giro exatamente no eixo do robô, você pode dizer para esse aqui mover com força 100 e esse aqui com força 30. Ele vai fazer uma curva mais aberta. Certo? E aí você modifica. Se você mandar só o motor ir para frente, ele não vai girar, não. Vai girar, mas vai ficar parado aqui. Ele vai fazer assim, ó. É uma opção. Você pode botar para frente só um motor. Sim. Ele vai ficar esse parado e esse aqui vai para frente. Ele vai fazer assim. Só se você botar para trás, ele gira aqui. Certo? Aí fica do que vocês precisam para a atividade. Se você precisar rodar no eixo, não dá certo. Se você não precisar rodar no eixo, é uma outra opção. Só manda um motor para frente. Os carros vinham tem esse negócio, andando para frente e para trás, né? Os carros vinham tem. Ia ser ótimo. Vamos fazer baliza aí? É ótimo. Tem uns tratores, esses carros assim, trator, etc. que tem esse. Tem, né? Essa máquina funciona com esteira assim, né? Com esteira para. Vamos lá, outras funções. Parar. Parar, ele vai desligar um motor. Certo? Então você bota parar e indica qual é o motor que você quer desligar. Por que a gente precisou botar essa função parar? Porque quando você manda ele ir para frente, por exemplo, você manda ele para frente por 1 segundo. Ele vai andar para frente por 1 segundo. Quando terminar 1 segundo, ele vai fazer a próxima instrução, mas o motor vai continuar ligado. Aí você manda ele parar. Vá para frente por 1 segundo e pare. Certo? Existe a função tocar. Na função tocar, o robô ele emite um som. Certo? Você tem que dizer qual é o tom que você quer emitir e qual é o tempo. Esse tom é a frequência em hertz. Aí eu não sei exatamente quais são para cada nota. Mas você põe a frequência em hertz e ele emite um som diferente. Eu sei que a gente tem alguns NX3 que estão mudos. Já estão antigos, aí ele é mudo. Aí eu não sei quais são também, certo? E se vocês forem utilizar essa função, é interessante colocar o volume dele no máximo, porque às vezes numa sala cheia de gente você não escuta muito bem. Quando ele tem problema em alguma peça, eles têm como restaurar, né? Danificou, aí passa o carro. Mas eu acho que a Lego vem nas peças separadas, né? Vende, eu acho que não restaura.
Oi? Restaurar. Restaurar eu acho que não. restaurar. O que a gente conseguiu já, eu acho que algum grupo ontem, o cabo tava meio frouxo. Não lembro quem era. Era de vocês, né? Pronto, o cabo tava frouxo, tipo, essa presilhazinha dele tava quebrada. Aí o que um outro professor da FRN conseguiu fazer? Pegar 2 cabos com presilha quebrada e trocar. Pegar uma nova, tipo, eles tinham uma presilha quebrada e uma boa. Uma quebrada e uma boa. Aí juntou os 2 num cabo só. Mas foi ele que fez, ninguém restaurou. Pra vender, sim. Mas é porque ele tinha uma boa, né? Aí ele aproveitou. Mas eu acho que compra só essa cabecinha aí. É porque ela é diferente. Eles fizeram um negócio proprietário. Ele não é igual àquela de rede. Aquele cabo de rede, de internet, esse tracinho aqui é no meio. Aí eles botaram o tracinho no canto. Só pra você não poder substituir. Porque senão você substituir por aquele cabo de rede, fantástico. Mas aí eles fizeram um negócio proprietário e você não consegue. Vamos só terminar aqui essas que a gente dá. Aí tem outras funções aqui. Por exemplo, essas 2 próximas, frente rotação e trás rotação, é você mover o motor, só que você mover não por tempo, mas por rotação do motor. Como assim? É você pegar esse motor aqui. Botar assim uma volta, né? Exatamente. Tá vendo esse tracinho aqui, esse palitinho pra cima? Se eu pedir para ele mover para frente uma rotação, o que ele vai fazer? Ele vai girar para frente até que o palitinho esteja para cima de novo. Isso é uma rotação. Certo? Se for para trás, meia rotação, para trás, meia rotação. Certo? É uma opção. O que você tem que indicar? Qual é o motor que você quer girar, a força e os graus. Então é 360 graus, 180... Aí funciona em grau. Em graus. Você com aula de matemática, distância e tudo mais. Show de bola. Qual é a única desvantagem desse frente rotação e trás rotação? Você não consegue fazer curva. Curva com ele. Tem uma função que faz, mas a gente não testou ainda. Tipo, movimentar um motor em um sentido e outro motor em outro sentido. Por rotação. A gente não conseguiu ainda. Mas aí, para girar, você pode girar por tempo, se preferir. Outras opções de funções que a gente tem. Escrever. Escrever é bem legal. Você exibe aqui na telinha dele um textinho que você quiser. Então, por exemplo, você coloca escrever. A coluna pode ser de 0 a 50. A linha é de 1 a 8. Ele tem 8 linhas. Então, você bota escrever na coluna 5, na linha 3, um texto. Um texto separa entre aspas duplas. Então, por exemplo, um robô com sensor ultrassônico. Ele vem andando, vem andando, vem andando. Quando encontrar um obstáculo, você bota para escrever na tela. Achei. Certo? Você pode escrever um texto com a função escrever, ou você pode usar a função escrever número para escrever um número. Certo? Aí, por exemplo, você podia vir, tô andando, achei. Aí eu boto aqui para escrever na coluna 5, na linha 3, o número, a distância que ele achou. Por exemplo, o valor que o sensor ultrassônico está detectando. Você pode colocar também. Tem a função botão. Deixa eu só vir aqui para baixo. Função limpar tela. Ela limpa toda a tela que você escreveu. Para começar uma outra. Para começar a escrever outra coisa. Porque o que acontece? Se você botar para escrever, sei lá, eu escrevi Carla. Aí eu mando escrever na mesma linha olá, ele vai ficar olá lá. Porque Carla, as 2 últimas letras ele não vai ter sobrescrito. Então você pode limpar a tela e escrever novamente. Mas a gente tentou deixar os nomes bem parecidos em todos, certo? Tem o botão,
você pode utilizar também todos esses botões aqui, tá? No meio do seu programa, por exemplo, imagina que você fez uma garra, certo? O seu robô é uma garrinha. Aí você bota, quando apertar esse botão aqui, a garrinha anda para a direita. Quando apertar esse botão aqui, a garrinha anda para a esquerda. E quando apertar esse botão, a garrinha fecha. Se já tiver fechada, quando apertar esse botão, a garrinha abre. Certo? Você pode utilizar esses botões. Como é que você testa os... Tá vendo? Mas imagine que é uma garra. Ele é parado. Cara, mas pra Você fazer não isso. podia ter uma rotina, não, Gui? Porque é um robô que tá lá, você vai ter que ir lá, apertar. É, isso não tem um controle, não, que daqui mesmo fazer esse movimento. Esse não, esse tem. Tem no celular. Tem no celular. Você pode Cadê? ter no celular, você pode fazer remotamente pelo Tem celular. no celular, né? E esse aqui tem um controle. Bota na... Quebra não, pessoal, já caiu muito mais que isso. Que susto! Esse tem esse controle. E esse aqui movimenta cada motor. Isso aí é chique. Esse é chique. Faz o nosso programa. H? Para você problema. Com isso daqui? Com esse daqui? Pode ser sempre. Ó, esse aqui é do Aí vai ter que ter alguma coisa para ela movimentar. Você conecta no celular. Você pode botar sensor de toque para você escolher o movimento da garra. Esse é o melhor tempo. Qual é o nome dessa marca aí? Esse é o Lego, né? Esse é o Lego, né? Aí pode chegar aqui, eu Todos três são da Esse Lego. é o NT. posso adicionar Lembrando que ele só pode ter 3 motores. Todos os dois conectam. Então seria 2 motores para se movimentar e um para descer a garra. Pode. E aí você faz ele todo programado sem usar os botões. Oi? Esse aqui não funciona comigo. Na loja eles têm. Você pode fazer um teste. Tipo, se a garra já estiver aberta, se a garra já estiver descida, levante. Se a garra já estiver em cima, desça. Você pode fazer esse tipo de teste. Agora, para usar o controle remoto assim, com criança, é melhor fazer eles programarem, né? Depende da uma atividade específica, né? Aí vocês podem também ligar luz. Você pode também ligar luz, e aí são luzes do sensor de cor. Eu falei que o sensor de cor ele pode acender uma luz. Aí você pode dizer para, por exemplo, ligar uma luz vermelha e indica qual é a porta que aquele sensor de cor está conectado. Ligar a luz verde, ligar a luz azul. E você pode mandar desligar a luz. Certo? Ligar ou desligar a luz daquele sensor. Uma rotina dessa, né? Ela tem ação e tem que ter uma rotina contra essa reação, senão ela tem continua. Para sempre, pois é. Tem sempre ter, né? Vá, fique. Exatamente. Ande e pare. Depende No caso da curva, você já definiu o manto. É. Mas normalmente tem uma ação que você manda fazer e lá na frente. Exatamente. Para escrever, você pode limpar. Se você Para tiver uma acender, linha de você ação, pode apagar. uma linha de ação, quando terminar a linha de ação, para. Ele só repete se você botar o grupo, porque ele sempre sabe como é. Não, porque eu não fiz ainda. Só se você mandar, só repete se você Não, mandar. mas tem ação que, por exemplo, ligar uma lâmpada. Ele vai ficar sempre ligado. Sempre ligado. Em algum momento que você não queira mais, De repetição. Se não tiver, não. Ele vai ligar, vai ficar ligado. Vai ficar ligado. Aí, por exemplo, se eu quiser que ele fique com a luz ligada por 5 segundos, o que é que eu vou fazer? E depois apague. Eu vou botar ligar a luz vermelha na porta 2, por exemplo. Ligou. Aí eu quero que ele fique 5 segundos. Aí eu uso espere 5.000, vai ficar lá 5.000 segundos parado. E depois desligar a luz na porta 2. Se não mandar desligar, eu não fiz. Não, ela vai ficar Tem ligada. algumas ações que tem que Sem terminar. Será que elas legal. Outras não, outras, né? Observar.